Bom dia, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Eu espero que vocês estejam bem e desejo um dia abençoado e produtivo. Quero aproveitar e te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Dando continuidade à nossa reflexão no Salmo 119, versículos 97 ao 100, hoje nós estamos na segunda parte. Dividimos esses versículos na primeira e na segunda. Nesses versículos, o salmista faz três declarações, três benefícios que ocorreram em sua vida pela intimidade, pela dedicação, pelo estudo, pela meditação na sua vida. E ontem nós falamos do primeiro benefício, que está no versículo 98. O salmista fez uma declaração tremenda. Ele diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Então, esse foi o primeiro benefício que nós falamos aqui, que o salmista começa a colher nessa parceria com Deus, em estudar, em meditar, em ter essa relação com as Escrituras, gerou nele uma sabedoria a qual ele pôde declarar: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. E nós falamos que arma poderosa o crente pode ter na sua vida, no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar do segundo e terceiro benefício de ter essa intimidade, de estudar, dessa reflexão com as Escrituras. E o segundo benefício está no 99, quando ele diz: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. O outro está no versículo 100, quando ele diz: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Uma coisa muito importante aqui é que o destaque, ele não é o salmista em si, porque ele poderia só dizer: eu sou mais sábio do que meus inimigos, eu compreendo mais do que todos os meus mestres, eu sou mais prudente do que os idosos. Ele poderia parar aí, mas há uma vírgula e aí ele dá continuidade: porque eu medito nos teus mandamentos, porque eles estão diante de mim sempre, porque eu guardo os teus preceitos. Aqui é o segredo, ele revela a fonte, ele diz: olha, eu sou hoje prudente, eu compreendo e eu sou sábio, porque eu guardo, porque eu medito, porque a lei do Senhor está sempre diante de mim. Louvado seja Deus. E é isso que eu e você precisamos atentar, porque esse meditar diário, esse guardar e esse estar sempre geraram esses resultados, que o foi sábio, compreensão e prudência. E aí ele diz, no versículo 99, quando ele diz, eu compreendo. Essa palavra compreender está relacionada a mestres, a considerar, a entendimento, compreensão, cautela, discernimento e prudência. Então, o salmista faz aqui uma declaração dizendo: eu tenho mais discernimento, mais entendimento e compreensão, percepção do que todos os meus mestres. E é interessante que ele não fala do meu mestre, ele fala dos meus mestres, de todos os meus mestres. Então, ele chegou a um patamar que ele sabia mais como aluno do que o mestre. E isso é possível com toda certeza. Alguém que está ouvindo aqui, se for professor, mesmo como aluno, você vê isso, é natural e normal numa sala de aula. O professor tem um aluno que às vezes sabe mais do que ele. E isso é possível. Se isso é possível no meio secular, espiritualmente também pode ocorrer. Você chegar a um patamar, querido e querida do Senhor, saber mais do que seu mestre. Agora, muito importante, não é porque você chegou a um patamar, porque você se colocou diante do Senhor, foi lá, meditou, que vai te gerar uma soberba ao ponto de humilhar aqueles que às vezes já não fizeram isso. Porque o que nós podemos entender aqui é que o salmista está dizendo assim: eu tenho mestres, eu tenho idosos perto, e eles talvez pararam no tempo, não fizeram investimento. Eu fiz esse investimento e esse investimento gerou resultados, porque como algo automático diante das promessas de Deus, dentro dos mandamentos. A palavra de Deus vai fluir na vida daquele que busca, daquele que pede. Louvado seja Deus. Então, quando ele diz eu compreendo, ele está falando de consideração, de entendimento, de percepção, de cautela, de discernimento. Eu tenho mais entendimento do que meus mestres. E quem eram os mestres? Eram doutores, homens especializados no estudo e na explicação da lei. Então, não era qualquer coisa, era top, sabe? Realmente aquela história, é o aluno que vai para a sala de aula e quando ele chega lá, ele sabe mais do que o mestre dele, do que o professor. E aí ele diz: tudo isso é resultado porque eu medito, porque eu faço reflexão, eu
estudo, eu faço um caso de estudo, como nós falamos aqui ontem no primeiro, eu tenho uma relação com as escrituras. E nós citamos aqui uma frase de um comentário na King James que eu acho extraordinário e que vale a pena colocar aqui novamente, quando ele diz que a familiaridade íntima com a palavra de Deus leva a uma conduta sábia e cheia de discernimento. Então o homem vai colher. O homem vai colher se ele investe no estudo, no meditar, no refletir, porque é isso que meditar vem falando sobre isso. Quando você entende esse propósito de oração, devoção, reflexão, estudo, sabe, de pesquisa, eu vou pesquisar, você com certeza vai colher frutos extraordinários para a sua vida. E há um comentário que diz o seguinte: meditar constantemente na lei de Deus fez o salmista crescer em sabedoria, entendimento, compreensão e discernimento. Então, querido, esse meditar constante na lei, porque é isso que a gente vai ver, ele destaca isso, ele diz, porque eu os tenho sempre comigo, porque eu medito, porque eu guardo. Ou seja, eu vigio, né? É justamente isso que nós vamos ver, que é o terceiro benefício de meditar nas Escrituras, quando ele faz a declaração: eu sou mais prudente que os idosos, vírgula, porque guardo os teus preceitos. Prudente aqui é alguém que discerne, tem compreensão, percepção, alguém que tem capacidade de distinguir algo muito rápido. E o idoso, qual era o papel do idoso em Israel? Hoje nós sabemos que o idoso não é respeitado. Eu ainda tive o privilégio, eu tenho 54 anos, e eu venho de uma geração que todos nós eram ensinados a respeitar o idoso. Independente de ser familiar ou não, o idoso ele tinha um papel fundamental na nossa sociedade. O idoso ele poderia repreender uma criança sem ser o filho dele, sem ser neto. Ele poderia fazer isso pelo nível que ele tinha de idade. Ele tinha esse papel fundamental na sociedade. Hoje, se um idoso se atrever a aconselhar uma criança de 8, 9 anos, é arriscado aquela criança bater nele, fora as ofensas e palavrões que aquele idoso vai sofrer. Então, em Israel, a figura do idoso tinha aquela ideia de autoridade, de experiência. E é interessante que a figura do idoso era muito séria, né? Que é o ancião, que quando Israel estava em pecado, eu não lembro agora o versículo e o livro, mas diz que uma das coisas que faltaria no meio de Israel seria as crianças brincando na praça e seria o ancião sentado. Porque o ancião ali sentado, as pessoas iam buscar ele, pedir conselho, porque nele ia ter sabedoria, tinha experiência, tinha autoridade. E esse homem está dizendo: eu sou mais prudente, eu compreendo, eu tenho mais percepção, eu sei distinguir mais do que os idosos. Mas aí ele diz: porque eu guardo os teus preceitos. Então, queridos, que coisa extraordinária. Então, essas 3 palavras que dentro desses 2 últimos benefícios primeiro, porque eu tenho sempre comigo. Segundo, porque eu medito. E porque eu guardo. E guardar é observar, é cuidar, preservar, vigiar. Então, quando fala de guardar, biblicamente está falando de observação. Eu observo. Eu sou mais prudente do que o idoso porque eu observo, eu cuido, eu preservo, eu vigio os teus preceitos. Louvado seja Deus. Há um comentário de Albert Barnes que diz o seguinte: esse guardar é todo o resultado de um esforço honesto de fazer o que é certo. Observar a lei, né, guardar os mandamentos, a obediência à lei de Deus fará mais do que qualquer mero ensinamento humano para tornar um homem verdadeiramente sábio. Oh, glória a Deus! A obediência à lei de Deus fará mais do que qualquer mero ensinamento humano para tornar um homem verdadeiramente sábio. Existe entre nós tantos ensinos preciosos, querido, mas é a obediência à lei de Deus, é o estudo, é o focar na lei de Deus que vai tornar o homem verdadeiramente sábio. A sabedoria divina, aquilo que vem do coração de Deus. Barnes continua dizendo que todo esse conhecimento que ele obteve por meditação em relação à lei de Deus gerou nesse homem um efeito extraordinário. E o efeito desse estudo constante foi visto no seu dia a dia, no conhecimento que ele possuía agora, a qual ele pôde declarar
Os teus mandamentos me colocaram numa posição de mais sábio do que meus inimigos. Louvado seja Deus. E Moody comenta esses versículos dizendo o seguinte: o salmista descreve como o estudo da divina lei o tornou mais sábio e mais entendido do que os seus inimigos. O torna numa posição e coloca numa posição mais do que seus mestres e os idosos. E aí Moody diz uma coisa interessante que nós já falamos lá no início. A ênfase aqui está sobre a lei propriamente dita, né? Sobre a fonte do conhecimento e não sobre a inteligência, o resultado em si. O resultado era um reflexo do amor e da intimidade que ele tem. Então, a ênfase aqui é o que a lei de Deus, o que o mandamento de Deus pode fazer na vida de um homem. Então, que nós possamos aprender, queridos, com esses versículos aqui, o que é que a lei de Deus, o que é que a palavra de Deus pode gerar em nós. E outra coisa que nós podemos refletir é justamente o que a ausência da palavra de Deus na vida de um crente pode gerar. Ruínas. Porque o oposto de sábio é tolo, é tolice. O oposto de compreender, quer dizer que vem falando de entendimento, vai falar o quê? Falta de entendimento. Não vai ter cautela na minha vida, não vai ter prudência, não vai ter discernimento. A ausência da palavra de Deus, quer dizer, de prudência, vai se falar de imprudente, uma pessoa imprudente, uma pessoa que não tem capacidade de perceber, de compreender, de discernir algo. E tudo isso é resultado, querido, de um homem e de uma mulher que guarda, que observa, que preserva. De um homem e de uma mulher que medita diariamente. De um homem e de uma mulher. E é muito interessante você voltar lá no 98, quando ele diz, é a minha meditação todo dia. Lá no 98 ele diz isso. Desculpa, 97, é todo dia. Durante o dia e todos os dias. Não é uma vez na semana. E aí, quando ele termina, é quando ele diz, porque eu os tenho sempre comigo. Então, ele estava constantemente nessa relação íntima com as Escrituras. E aí, querido, vem trazendo esse resultado, né? Esse estudo da lei divina o torna mais sábio, mais entendido do que os seus inimigos, seus mestres e mais do que os idosos. Que nós possamos colher esse fruto nessa disposição, nessa parceria. E como nós já falamos aqui no vídeo anterior, não espere ir dormir e acordar mais prudente, cheio de consideração, compreensão, cauteloso, cheio de prudência e discernimento, esperando que Deus vai Ctrl-V, Ctrl-C na sua cabecinha, no seu coração. É uma parceria e ele faz essa declaração nessa parceria, porque o medito está falando de ação, querido. Houve uma ação, porque eu medito, porque eu guardo, porque eu observo. Louvado seja Deus, porque está sempre diante de mim, ou seja, sempre estava ali lendo, meditando e refletindo. Então, nessa parceria, que o Espírito de Deus nos ajude a ter essa ação, a obediência à lei de Deus, ela fará mais do que qualquer ensinamento humano. Não estamos dizendo aqui que desprezando o conhecimento humano, não, ele é válido, coisas preciosas podemos tirar, mas nada se compara ao verdadeiro conhecimento que vem de Deus, a verdadeira sabedoria. Queridos, que nós possamos também declarar, através das nossas atitudes, que nós compreendemos mais do que os nossos mestres, mas sempre guardando com humildade, porque justamente ele diz, ele é resultado da minha meditação. Não para humilhar, de jeito nenhum, mas para que você possa investir em outras vidas também. Ser um mestre, abençoe vidas, sabe, na sua casa, na igreja, na escola dominical, na oportunidade que você tiver para uma reflexão na igreja, um grupo de pessoas, utilize para a glória de Deus. O salmista deixa aqui, fazendo essa declaração, justamente exaltando a lei de Deus. Então, a prioridade aqui, o foco, a ênfase era a lei do Senhor, e não o salmista em si. E isso ele deixa bem claro quando ele faz todas as referências, dizendo, eu sou isso porque eu guardo, eu sou isso porque eu medito, eu sou isso porque estão sempre diante de mim os teus conhecimentos. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia que Ele deu e possamos testemunhar o que a palavra de Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós podemos testificar e testemunhar desse amor cuidadoso em todas as áreas da nossa vida. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa palavra, por esse incentivo. Assim como o salmista, nós também podemos testificar e testemunhar no nosso dia a dia, que nós podemos compreender
que nós podemos ter prudência na nossa vida. Não para humilhar o idoso, não para desonrar os nossos mestres, porque todos nós temos mestres, são pastores, são líderes, mas revelar o que a tua palavra é capaz de fazer. Entre ter alguém que já tem um certo conhecimento e aquele como bebê, mas ele foi se expor diante da palavra e agora ele está acolhendo. Pai querido, que o teu nome seja glorificado na igreja, glorificado na vida dos teus filhos, homens e mulheres prudentes, homens e mulheres cheios de discernimento, porque tem uma relação íntima e maravilhosa com a tua palavra. E que no dia a dia possamos testificar com nossas ações, com as nossas atitudes, que há compreensão, que há prudência em nossas vidas. E assim como o salmista honrou, declarou, assim como ele declara que ele era hoje, mas a sua fonte era a tua palavra. Que esses versículos despertem em nossos corações hoje esse desejo de viver essa dimensão. Que não fique só no sonho, é o salmista, não, é todos nós. Eu gosto sempre de lembrar, Senhor, quando Paulo faz uma declaração, eu aprendi. E quando eu olho para esse texto, eu olho que Paulo era Paulo e ninguém nunca será Paulo. Mas nós temos o mesmo mestre, o mesmo professor, louvado seja Deus. Então nós também podemos dizer, eu aprendi. Que nós possamos focar no mestre e não no aluno que tem suas limitações ou que alguém sabe até mais. Não, é o mestre. E a nossa disposição de aprender contigo diariamente vai fazer com que o nome do nosso Deus seja glorificado. Pois a tua palavra diz que quando damos fruto, Deus é exaltado, Deus é glorificado. Que haja muito fruto entre nós de prudência, de compreensão e de sabedoria. Que a tua igreja possa passar pelos seus dias na terra, expressando sabedoria mais do que o inimigo, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, gerar no nosso coração esse desejo de busca, como ele faz essa declaração, o quanto eu amo a tua lei. O quanto eu amo a tua lei é resultado de um processo todos os dias. Era algo, Deus, que estava ali diariamente. Esse estudo diário fez esse homem fazer essa declaração. E como algo que flui naturalmente, veio essas coisas extraordinárias, sabedoria, conhecimento, discernimento e compreensão. Obrigada pela uma igreja sábia, uma igreja que compreende e uma igreja que é prudente, para a glória e honra do teu nome. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe e que eu e você possam no dia a dia expressar isso para a glória de Deus. E Deus seja glorificado nas pequenas e grandes coisas da nossa vida, na nossa escolha, nas nossas decisões, nas nossas atividades diárias. Que o Senhor te abençoe e até a próxima reflexão, o Senhor nos permitindo.